o dia onde a igreja se reúne desde que ela foi constituída por Jesus Cristo. Nós começamos a nos reunir como igreja lá no primeiro século. E até hoje, o primeiro dia da semana, o dia quando Jesus Cristo ressuscitou, é o dia de nós reunirmos, estarmos aqui para louvar a Deus e escutar a explicação da palavra de Deus. Porém, hoje é um dia especial. Eu não sei se os irmãos entendem a importância como cristãos que nós temos quando nos reunimos no domingo, mas eu gostaria de lembrar isso hoje para os irmãos. Hoje é um dia muito importante. Nós estamos celebrando que Jesus Cristo ressuscitou. Que a morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus morreu para lavar, limpar os nossos pecados. E todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Que se alegre comigo hoje, no dia do Senhor. Eu peço por gentileza para os irmãos que possam estar abrindo as suas Bíblias no Salmo 11. Salmo 11, enquanto eu apenas vou lembrar que nós estamos numa série de pregações com o tema lagar. Eu não vou explicar de novo tudo o que o pastor explicou semana passada, porque acho que vai tomar muito tempo. Mas nós devemos entender que essa série lagar tem por nome lagar, nos lembrando dos peregrinos que iam cultuar em Jerusalém, e nessa caminhada eles sentiam a saudade de casa, e eles se sentiam bem confrontados e cansados no caminho. Nós hoje em dia estamos caminhando a mesma peregrinação, já não mais para Jerusalém física, mas para Jerusalém espiritual. Aquela Jerusalém da grande consumação dos tempos. E nesse mundo iremos ter aflições com certeza. Mas Jesus falou para nós que nós devemos confiar e ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, dentro desse contexto, o Senhor colocou no meu coração esse salmo para explicar um pouco mais sobre esse tema da peregrinação, sobre as provas. Mas vamos ler primeiro que todo esse salmo, né? Já tem a sua Bíblia aí aberta, seu celular ligado aí na Bíblia. Vamos lá. Versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo.
Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Vamos orar. Pai, neste momento, Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos ficar quietos diante da presença do Senhor. Queremos ouvir a sua voz, Pai, através da Sagrada Escritura. Pai, nós não queremos neste momento que nada venha nos distrair da explicação da Tua Palavra. Mas sobretudo, Deus, eu peço neste momento que o Senhor coloque no meu coração do Seu Espírito, para que eu possa explicar esse texto à luz da interpretação correta do Teu Espírito Santo. Não a minha, não as palavras que eu quero falar. Não é o que eu quero falar hoje, mas o que o Espírito Santo quer transmitir para nós como igreja. Queremos abraçar cada dia mais a Tua fé. Queremos abraçar cada dia mais ao Senhor. Queremos cada dia mais abandonar nossa velha vida e abraçar nossa vida nova, porque somos uma nova criação em Cristo Jesus. Pedimos a esse Espírito Santo que nos direcione nesta pregação do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o título que o Senhor me mostrou dessa pregação aqui nesse Salmo 11 é o seguinte: o Senhor prova o justo. E nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre as provações, sobre o caminho difícil do peregrino. E é esse título que eu coloco no meu sermão: o Senhor prova o justo. Mas antes de eu explicar um pouco sobre os princípios que esse texto nos mostra, eu queria somente colocar por cima algumas coisas, algumas ideias centrais do que são os salmos. Os salmos, meus queridos, quando você vê um salmo é uma explicação didática da parte de Deus para o seu povo. Você sabia que o povo da antiga aliança, ou a igreja da antiga aliança, utilizava os salmos como nós utilizamos hoje em dia o cantor cristão, a harpa cristã. Os salmos eram os cânticos da igreja do antigo pacto e deveriam ser também os nossos cânticos do dia de hoje. Nós sempre devemos incluir salmos dentro da nossa liturgia. Paulo fala que nós devemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas por quê? Porque os salmos, eles são didáticos. Cada trecho de versículos dos salmos se divide por si só. Toda vez que você lê um salmo, ele está bem organizadinho. Alguns salmos, eles são organizados até alfabeticamente. Alguns salmos são acrósticos. Tem alguns princípios na letra A, na letra B, na letra C. Por quê? Porque os salmos são didáticos, irmãos. Os salmos têm muita doutrina para nos ensinar. Muita doutrina para nos passar. E lembro que uma vez eu falei aqui na quarta-feira, com os irmãos que vêm na quarta-feira, falei o seguinte: tudo o que Deus quer que nós cantemos é porque Ele quer que nós memorizemos e vivamos. É por isso que toda música que nós cantamos deve ser didática. Não simplesmente uma música que agrade o nosso coração ou que a gente possa se sentir bem. Nesse sentido não tem nada a ver o nosso sentimento. O que importa é que a música possa nos direcionar mais perto do Senhor. E para isso são os salmos, para nos mostrar como é que nós devemos cantar, como é que nós devemos louvar. Mas continuando nessa explicação, esse salmo
Uma vez que eu fiz essa análise gramatical do Salmo, eu vi 3 coisas super importantes dentro desse Salmo, que Deus quer que nós lembremos cada dia. Tem 3 coisas importantes nesse Salmo: a palavra Senhor, a palavra justo e a palavra ímpio. Quando você lê esse Salmo, essas 3 palavras são as palavras que vão ficar mais evidentes, mais na sua frente nesse Salmo. Por quê? Porque esse Salmo foi escrito pelo rei Davi numa situação na que ele estava que a gente exatamente não sabe. Por quê? Porque a história não nos fala muito bem em qual contexto foi escrito esse Salmo. Não somente sabemos que esse é um Salmo de Davi, porque aqui fala no título que é inspirado por Deus, fala assim, Salmo de Davi para o músico mor. Então foi escrito por Davi. E nós sabemos que Davi passou 2 persecuções ou perseguições bem fortes. Uma por parte de Saul e outra por parte de Absalão, seu filho. Nós não sabemos em qual das 2 foi escrito esse salmo, mas em todo caso, a gente sabe que esse salmo foi escrito numa delas. Por quê? Porque esse salmo é um salmo que Davi está apelando diante de Deus, na sua confiança no Senhor, para ele ter paz no coração, e ele declara, no Senhor eu confio. É a primeira palavra que nós vemos nesse salmo. No Senhor eu confio. Mas é interessante, meus amados, que nesse salmo nós temos frases bem importantes que nós não podemos esquecer na hora que estamos lendo esse salmo. A primeira frase interessante é essa: no Senhor eu confio. Que você vê no primeiro versículo. Esse primeiro versículo é a entrada, a introdução aos primeiros 3 versículos. Versículo 1, 2 e 3 falam da mesma coisa. Davi colocando diante do Senhor que ele confia ainda que as coisas aconteçam, ainda que passe por provações. Mas a segunda frase bem interessante fica no versículo 5, que fala assim: ao ímpio e ao que ama a violência, odeia sua alma. Então, desde que você vê o versículo 4 até o final, o versículo 7, você vai ver Deus observando todos os homens, provando ao justo, porque Ele ama o justo, mas esperando o momento certo para castigar todos os ímpios. É isso mais ou menos que fala o nosso salmo aqui. Mas olha, continuando com essa ideia de que Deus prova o justo, eu gosto muito do que Tiago no Novo Testamento fala. Só para vocês verem que isso aí não é um conceito somente do Antigo Testamento. O Novo Testamento explica maravilhosamente o que significa as provações. Todos os apóstolos falaram das provações, mas se eu gosto do que Tiago fala, aqui em Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4 fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ou seja, a provação tem um propósito. Deus não simplesmente coloca você em uma provação para fazer você pecar. É o diabo que quer que a gente peque. Deus não. Deus coloca a nossa vida em provações para tirar o melhor de nós, para que nós sejamos perfeitos naquele grande dia diante do nosso Mestre, para que o nosso caráter seja mais parecido com Ele cada dia mais. E olha o versículo 4, fala assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, irmãos, é claro que nós vamos passar por provações, porque o próprio Deus é que nos coloca em provações. Você não vai achar que Deus perdeu o controle no momento que você está passando por aflições e provações. Ah, Deus não está mais comigo. Ah, Deus já não me quer.
Ai, Deus esqueceu de mim. Ai, eu estou passando por essa situação e parece que Deus está cego. Ele não olha para mim. Eu estou te falando hoje que exatamente nesse lugar onde você está é onde Deus queria que você esteja. Por quê? Porque Ele está formando o seu caráter para você ser melhor cristão, melhor filho de Deus cada dia. É verdade isso daí. De maneira, irmãos, que hoje veremos que o Senhor prova o justo, mas com um propósito. Exatamente com um propósito. Não aleatoriamente. Ele não fica lá no céu como ficava um antigo presidente lá na Venezuela. Não quero nem nomear ele, não quero nem falar dele. Eu não quero falar de coisa ruim aqui num sermão. Mas o cara não dormia, né? Você olhava para ele, os olhos. Horrível. E o cara parece que toda noite ficava pensando, como é que eu vou estragar esse povo amanhã? Como é que eu vou acabar com esse povo amanhã? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Não sei se ele consultava o diabo, de repente. Deus não está assim no céu, meu querido. Olhando para você assim, deixa eu ver o que eu vou fazer com esse Valdo. Nossa, vou mandar uma aprovação para ver se o cara cai. Vamos ver se ele é verdadeiramente filho de Deus. Vamos ver se de uma vez por todas ele se define se ele é filho de Deus ou não. Vamos mandar uma aprovação aí. Ele não fica fazendo isso, irmãos. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Deus está lá em cima olhando para a gente. Nossa, vou mandar terremoto na vida do cara aí para ele se afirmar no Senhor. Não é assim. Nossa fé deve ser provada como é provado o ouro. E nossa fé é maior e mais preciosa do que o ouro. Isso não é que Pedro fala? Então, nós podemos dividir esse salmo, ou esse salmo se divide a si mesmo, e podemos tirar duas lições mais importantes. Hoje vamos trabalhar somente com duas lições. Porque o próprio salmo expõe dessa maneira, né? E a primeira lição é que a segurança do justo está no Senhor. Isso está claro no primeiro versículo. No Senhor eu confio. E como é que ele confia? Davi confia assim: ainda que não haja saída aparente, ainda que os ímpios ataquem desde a escuridão, ainda que a sociedade esteja perdida, eu confio no Senhor. Não é que eu vou confiar no Senhor no futuro, não. Eu confio no Senhor ainda que. Essa é a palavra de Davi para nós. Mas a segunda lição se encontra a partir do capítulo 4 até o 7, e é que o Senhor é soberano sobre tudo. E Ele é soberano porque Ele observa absolutamente tudo. Você não acha que os maus estão fazendo as suas maldades e Deus fica fazendo a vista grossa lá? Estou vendo nada. Deus não é assim, não. Deus está observando. Somente que Deus é um Deus paciente. Ele é um Deus paciente, mas vai chegar o dia da consumação de todas as coisas, onde Ele vai deixar cair toda a sua ira sobre os ímpios. Não porque eles vão absorver aquela ira nesse momento, não. Eles já estão debaixo da ira de Deus. Mas lá, essa ira vai ser consumada. Ele faz diferença entre justo e ímpio. E Ele julga com retidão. Às vezes a gente pensa, nossa, mas por que essa pessoa é assim? Por que amaldiçoa o nome de Deus? Por que fala em nome de Deus e fica vivendo uma vida dupla? Você acha que Deus não está olhando? Você acha que Deus está dormindo lá? Nós entendemos aqui na quarta-feira que Deus não dorme. Ele não adormece. Ele é como uma sombra à nossa direita. Não é verdade que a gente falou isso na quarta? Ele está olhando absolutamente tudo. Porém, vamos explicar, então,
esse primeiro princípio. A segurança do justo está no Senhor, versículo 1. No Senhor confio. Como disseis a minha alma, fugi para a vossa montanha como o pássaro. Nesses versículos, nesses primeiros 3 versículos, nós vamos ver a maneira em que o justo confia. E como é essa maneira em que o justo confia? Eu já falei, ainda que não haja saída aparente. A frase importante, como eu já falei, é: no Senhor eu confio. E muitas vezes Deus coloca as nossas vidas em provações e nós não entendemos as provações. É ou não é verdade? Muitas vezes nós estamos caminhando, transitando um caminho onde a gente não está entendendo o que está acontecendo. Isso acontece comigo direto, todo tempo. Muitas vezes eu falo para o Senhor: Senhor, mas fala alguma coisa que eu não estou entendendo nada. E o que Deus fala para mim? Salmo 11, versículo 1. No Senhor eu confio. Ou seja, fica calada, meu amado. Fica calado aí que eu estou trabalhando. Fica calado. Confia no Senhor. Muitas vezes não entendemos essas provações. E muitas vezes achamos que Deus irá poupar seus filhos das provações. Quem não pensou isso alguma vez? Eu já pensei muitas vezes: como eu sou cristão, eu sou de Deus, eu nunca vou passar por uma provação, eu nunca vou ficar doente, sou imune às doenças, porque eu sou cristão, e a Bíblia fala que se eu sou cristão, eu sou um vencedor. Não é verdade que muitas vezes a gente fala assim? Eu não vou ter problema financeiro, eu não vou ter problema nenhum. Esse negócio de bater o carro, não, isso não é para mim. Isso é para os ímpios. Esse negócio de ficar perto aí do final do mês, e a gente não conseguir encerrar o mês, e a gente pensando como é que a gente vai fazer para encerrar o mês, financeiramente falando, não, isso não vai acontecer comigo não, porque sou filho de Deus. Entendeu? Sou filho de Deus e esse negócio não vai cair sobre mim. Mas vou te dar uma dica. Você é filho de Deus, mas você vai passar por provações e aflições, porque a Bíblia promete isso. Neste mundo vós tereis aflições. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Vocês não vão ser poupados das aflições. Vocês vão passar por tristeza, por dor, por pranto, sofrimento. Aí você vai falar: então, mas que adianta eu ser cristão? Tá vendo a mente carnal da gente? A gente vai até Deus para obter alguma coisa de Deus, não pela pessoa de Deus. Está vendo como Deus nos mostra esses erros que muitas vezes nós temos? Não, mas então para que eu vou ser cristão? Para que eu vou na igreja? Lá na Venezuela eu tinha um discípulo que falava para mim assim: irmão, eu vou ter que sair desse negócio do cristianismo. Eu falei: por quê? Nossa, quando eu não era cristão, a minha vida era uma maravilha. Fazia tudo o que dava na tela e nada acontecia. Hoje em dia, parece que caiu uma maldição sobre mim, tá todo difícil, estou tendo problema aqui, tendo problema lá, tendo problema aqui. Sabe o que eu falei para ele? Então você veio até Deus, você creu em Jesus Cristo, porque você acreditou que Jesus Cristo ia resolver todos os seus problemas, não é verdade? Você não tem nenhuma responsabilidade, não é verdade? Falei eu para ele. E ele ficou me olhando assim um bom tempo, né? Sem saber o que falar. Ficou que nem o vídeo esse que o irmão fez. Me olhando diretamente aos olhos. Aí eu falei: irmão, você acha que você não vai passar por aflição porque você é cristão? Você está muito enganado. Jesus Cristo foi cuspido, batido, humilhado, morto. Tudo isso pelos seus pecados. Aí você não está disposto a sofrer por Jesus? Você não está disposto a você pegar sua cruz? Se você não está disposto a pegar sua cruz, tomar sua cruz e seguir Jesus, você não é digno de ser discípulo de Cristo. Uma vez eu falei isso para uma pessoa e falou: como você vai falar que eu não sou digno de ser filho de Deus? Não, eu não estou falando, é a Bíblia que está falando.
que não está afim de pegar sua cruz e sofrer por amor a Deus, está fazendo nada na igreja. Porque a vida do cristão é essa, é a peregrinação até nós chegarmos lá. Lá não vai ter mais pranto e mais dor. Aqui nesse mundo vamos ter. Então, ainda que não haja saída aparente, porque para Davi não havia saída aparente para essa perseguição, que a gente não sabe se foi Saul ou se foi Absalão, mas qualquer das duas, Saul estava procurando Davi para matá-lo, para matar ele. Não estava procurando ele simplesmente para falar, vem cá, vamos sentar, falar, vamos tomar um café. Senta por aqui, eu sento por aqui. E aí, sabe o que? Eu estou sentindo que você está querendo o meu reino. Você pode parar com isso? Ah, sim, Saul, tudo bem. É assim que ele estava procurando Davi? Ele não queria falar nada. Ele só queria enfiar a espada no estômago de Davi. Isso que ele queria. A mesma coisa Absalão. Era filho de Davi. Mas ele não queria chegar lá perto de Davi para dar um conselho, para falar, olha, daqui para frente eu sou quem manda. Não, ele ia chegar para matar. E Davi, ainda que estava nessas provações, aparentemente sem saída, sua palavra qual foi? No Senhor eu confio. No Senhor eu confio. E sabe que os amigos de Davi falavam? Os amigos de Davi falavam para ele, isso que está aqui no versículo 1. Foge para a vossa montanha como pássaro. Davi falava assim, como é que eu vou sair correndo se eu já falei que eu confio no Senhor? Como é que eu vou sair correndo agora que está chegando a aprovação? Não posso, eu sou filho de Deus. Agora é até o final, meu querido. Mesmo que Saul venha e queira me matar, e de fato ele pode me matar, de repente me mata, eu não vou abandonar minha fé no Senhor. Como é que eu vou sair voando como se fosse um pássaro aí, voando para as montanhas? Eu não quero saber mais nada. Aunque todos nós já pensamos isso alguma vez. Sabe que o negócio está tão difícil aqui? Uma vez eu pensei, o negócio está tão difícil aqui, que eu quero voar como um águia, sabe? Me perder. Eu não quero saber de mais nada. Mas sabe o que? Lembrei do que as palavras de Davi me mostraram. No Senhor eu confio. Você vê como uma frase pode dar tanta segurança ao nosso coração? Você não se sente seguro com essa frase? No Senhor eu confio. O Senhor é a nossa rocha. Nosso Deus nos dá segurança. Não há saída aparente, né? Mas para Deus sempre existe uma saída. Mas ainda que os ímpios ataquem desde a escuridão, versículo 2 fala isso. Pois eis que os ímpios armaram um arco, porém as flechas na corda, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras. Porque sabe qual é a característica dos ímpios? Atacar os justos desde a escuridão. Eles nunca vão atacar na frente. O ímpio sempre vai ficar falando por trás do justo. O ímpio sempre vai ficar querendo abalar os justos, mas não de frente, porque não tem argumentos contra os justos. Mas por trás, querendo derrubar os justos. E é exatamente isso que Davi está nos mostrando nesse salmo aqui. Uma vez eu preguei aqui no Salmo 57, e Davi fala que aqueles que estavam perseguindo ele eram como leões, sabe? Como leões, aqueles dentes gigantes, abrasados, ou seja, em fogo. Imagina um leão assim, é uma analogia, né? Mas imagina um leão de trás da gente assim. Assim são os ímpios. Eles querem derrubar a gente, mas não de frente, por trás. Porque essa é a característica deles. Mas ainda que o ímpio queira derrubar a gente, ainda que eles ataquem o nosso coração, ataquem nossa vida. Oh, você está vendo aquele cara, o evangélico aí? Ele fala que é evangélico, mas olha o desordem que ele tem na vida dele. Estranho isso daí. Começa a falar por trás.
Começa a fazer armadilha para pegar o justo. Mas ainda que esses ímpios falem por trás e planejem como derrubar os justos por trás, na escuridão, o que Davi está nos falando? No Senhor eu confio. Primeira coisa, ainda que não haja saída aparente. Segunda coisa, ainda que os ímpios ataquem a gente por trás. Tem muito disso. Mas terceira coisa, ainda que a sociedade esteja perdida. E olha uma coisa importantíssima. Hoje em dia, nós falamos assim: nossa, que hoje é muito difícil ser cristão. Você nunca ouviu isso? Hoje em dia é muito difícil ser cristão. Por quê? Porque nós temos acesso à internet. E na internet, quem quer se perder, pode se perder tranquilão. Não é verdade? Mas olha, Davi estava falando a mesma coisa quase 3.000 anos atrás. Quase 3.000 anos atrás. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava enxergando a sua sociedade perdida. O que estava na mente de Davi é o seguinte: não podemos confiar nos reis, não podemos confiar nos sacerdotes. Sabe o que faziam os sacerdotes de Israel? Colocavam ídolos dentro do templo do Senhor. Você vai lá em Ezequiel, você vai ver como Deus mostra uma visão do templo, né? Dentro do templo. E ele não acreditava. E Deus falando para ele: olha o que esses caras estão fazendo aqui. Olha os ídolos que eles colocam aqui. Olha um monte de coisa horrível. Feitiçaria que eles faziam. Feitiçaria. Bruxaria dentro do templo de Deus. Sociedade completamente perdida, sem valores, sem princípios. A Bíblia fala, Isaías fala, que o povo de Israel estava tão perdido que a fornicação e o adultério era uma questão assim normal para eles. Naquele momento. Adulterar com a mulher do próximo, normalinho, normal. Fornicar, uma questão do dia a dia. Homossexualidade, normal. Não é pecado, não. Pergunta: será que hoje é muito diferente? Será que hoje nós não estamos numa sociedade assim mesmo? Que começa a falar que as coisas más são boas e as coisas boas são ruins? Não estamos numa sociedade assim hoje em dia? Onde os direitos estão protegendo mais aos ímpios e pecadores que ofendem o nome do Senhor que os próprios cristãos, que queremos viver uma vida piedosa diante de Deus. Muitas vezes não conseguimos, mas pelo menos estamos amando a Deus e tentando viver uma vida agradável ao Senhor. Mas ainda que a sociedade esteja perdida, meu amado, você deve confiar no Senhor. Você não deve ser abalado, porque de repente você pensa assim: não, mas por que eu vou devolver o troco nessa padaria? O cara vive roubando todo mundo, eu não posso pegar um pouquinho aí também? A gente pensa essas coisas. Uma vez que eu recebi um troco grandão aí, passou pela minha mente, não é verdade? Pela mente de qualquer um pode passar. Para que eu vou devolver? O cara vive roubando aí todo mundo, colocando o preço todos os dias mais alto e ninguém pode falar nada. Por que eu vou devolver o troco para esse cara aí? Para quê? Porque Deus está te olhando, é por isso. E porque Deus quer que você viva uma vida conforme os princípios da palavra. É isso. Não porque você está devolvendo isso para Ele, simplesmente como um ato bondoso da sua vida. Não. Você está fazendo isso para agradar o Senhor. Senhor, eu vou te louvar, eu vou fazer uma coisa que um ímpio não faria. Eu vou devolver isso aqui. Para agradar o Senhor, para o louvor da sua glória. Eu vou fazer isso. Porque conforme o nosso pastor tem nos ensinado, obras de caridade, sem um foco de piedade, de amor a Deus, de glorificação a Deus, não diz nada. Não serve para nada essas obras. Então não importa, irmãos, que essa sociedade esteja acabada. No Senhor eu confio.
Segunda divisão, então, desse salmo é que o Senhor é soberano sobre tudo. Versículo 4 fala assim: o Senhor está no seu santo templo. E olha, o próprio versículo se explica ele mesmo. Vírgula, o trono do Senhor está nos céus. Quando fala o Senhor está no seu santo templo, está nos mostrando a habitação perpétua de Deus. Ele mora nas alturas. Ninguém jamais viu a Deus. Todo aquele que quer ver Deus, tem que ver Deus através de quem? Do Filho, de Jesus, não é verdade? Então, Deus habita no seu santo trono. E olha o que o versículo nos fala sobre isso. Os seus olhos estão atentos, irmãos. Tenha fé, tenha bom ânimo, que Deus está olhando absolutamente todas as coisas. Não faça nada para agradar os homens, faça tudo para agradar a Deus. Muitas vezes você vai ter que ficar calado, sim. Muitas vezes você vai ter que deixar de lado, reclamar os seus direitos, simplesmente por agradar a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes reclamar, impor os teus direitos, que são os seus direitos por lei, vai fazer com que a família se divida. Vai fazer que você tenha inimizade com as pessoas, muitas vezes. Eu não estou falando que nós não devemos ter direitos, nem acreditar em direitos. Eu estou falando que quando você vai reclamar um direito que fere a doutrina de Deus, que fere a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo que mora em você, é melhor você ficar tranquilo. Estou falando isso porque Jesus nos ensinou isso. Pilatos falou para Jesus: oh, mas você não vai se defender, você não vai falar nada, você não sabe que eu tenho o poder para que você não seja morto? O que Jesus responde? Você não tem nenhum poder que meu Pai não te deu. Todo o poder que você tem é o meu Pai que te deu. E ele fala: vou falar mais. Eu poderia falar nesse momento para o meu Pai, para ele mandar legiões de anjos para acabar com todo mundo aqui, acabar com os ímpios. Mas sabe o que? Meu reino não é desse mundo. Se Jesus abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão quando Paulo fala isso em Filipenses, a gnosis, né? Que ele despojou, ele soltou as vestes celestiais para estar aqui conosco, morrer por nós e nos dar vida eterna. É isso que fala a Bíblia. Então, meus irmãos, nós devemos entender que o Senhor está olhando absolutamente todo. Não fica desesperado, meu amado. Não fica desesperado. Lembra de Davi: no Senhor eu confio. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E vou te falar uma coisa: precisa ter muita fé para ficar calado diante de uma injustiça. Precisa ou não precisa? Quando você vê aquela injustiça, o que dá vontade de pegar aquele bate, sabe, de beisebol, e bater na cabeça do cara. Dá vontade, né? Para ele fazer as coisas direitinho. O Senhor fala para nós o quê? Deixa para mim a questão da justiça. Eu sou o vingador. A vingança é do Senhor. Fica tranquilo, confia no Senhor que Ele fará. Salmo 37. Ele fará. Tenha fé. Você precisa muita fé para confiar no Senhor nesse sentido. Muita fé mesmo. Mas não somente Deus observa tudo, Ele faz diferença entre justos e ímpios. Sabe por que eu falo isso? Primeiro, porque está no Salmo. E segundo, porque muitas vezes nós vemos que nós estamos passando por aflições, que nós vemos que as pessoas do mundo passam também, mas pior ainda, muitos deles não passam por aflições parecidas com as nossas. Não é verdade?
tem alguns personagens aí, como pelo menos alguns presidentes de outros países, pelo menos do meu país, que o cara vive pisando no país, querendo acabar com todo lá para ele ficar com todo e ele ser mais rico e rico e rico e estragar a vida de todo mundo. Muitas vezes eu penso, mas Deus não vai fazer nada diante disso. Deus vai ficar assim. Boa. Será que Deus vai ficar assim? Uma vez eu fiquei tão triste por essas notícias que eu recebi aqui do meu país. Meu pastor me ligou. Felipe, eu soube que você estava um pouco triste referente aos acontecimentos que estão acontecendo lá no seu país. E pelo telefone ele me explicou, fica tranquilo que Deus no momento certo dá um freio para a maldade. É assim, e é assim, e é assim. Enquanto o pastor falava, eu ficava calmo, ficava tranquilo. Falei, muito obrigado, Deus. Depois falei para ele, muito obrigado, pastor, pela explicação, porque eu precisava mesmo dessa explicação. Mas não é diferente do que nós estamos vendo aqui. Versículo 5. O Senhor prova o justo. A quem que prova Deus? Ao ímpio? Para que Deus vai provar um ímpio? Para quê? Que vai tirar do ímpio? Se ele está debaixo da ira de Deus. Qual o propósito de Deus provar um ímpio? Para que ele acredite? Será? Por que naquela história do rico e Lázaro, o pai Abraão falou, eu não vou mandar ninguém para pregar para a tua família. Sabe por quê? Porque eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, muito menos irão acreditar em ninguém. Não adianta. A única coisa que pode transformar o coração de uma pessoa, meus amados, é a palavra de Deus. Não tem mais nada. Somente a palavra pode mudar um coração. Como fala Pedro, que nós fomos gerados pela palavra. Não é verdade? Enquanto você está ouvindo a palavra, Deus está trabalhando no teu coração. Está moldando o seu coração. Então Deus prova o justo, mas olha o que ele faz com o ímpio. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Vocês ficaram pensando em algum momento que Deus amava os ímpios? Algum momento? Pode ter uma confusão aí, porque nós também éramos ímpios, não é verdade? E quando a Bíblia fala ímpio, fala todos aqueles que não foram justificados pela fé em Jesus. Esse é um ímpio. Uma pessoa que vive uma vida, como fala o Salmo, fazendo maldade. Por isso que os filhos de Deus não podem viver uma vida fazendo maldade, porque essa é a característica do ímpio, não do cristão. Não é característica do cristão viver na maldade. Característica do ímpio. Então, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Errado. A palavra fala que Deus aborrece o ímpio, odeia o ímpio. Sua alma odeia o ímpio. É isso que fala a palavra. Não, mas esse é o Antigo Testamento. Vamos lá, João 3. Quem não acredita, quem não crê, está debaixo da ira de Deus. João 3, 18. João 3,36 é mais enfático ainda. A ira de Deus permanece sobre a pessoa que não crê. É isso que a Bíblia fala. Não, mas no final Deus vai amar todo mundo, sabe? Deus é um velhinho bem lindo, né? Aquela barbinha branca, linda assim, cabelo grande, assentado num trono lá. Somente felicidade, estrelas lá no céu, e ele fala, eu sou tão bom, lá no final não vai acontecer nada não. Esse do inferno era somente para assustar. Era somente para assustar o pessoal. Eu não vou fazer isso não. No final todo mundo vai ser salvo. Por aí um herege da nossa própria denominação fala
que até o Hitler irá ser salvo. Herege demais. Deus odeia o ímpio. Isso que a Bíblia fala. Então você, tenha paciência, fique tranquilo. Deus está olhando tudo. E olha o que fala o versículo 4, ele fala assim: as suas pálpebras provam os filhos de Deus. Sabe o que significa essa frase pálpebras? Significa o seguinte, literalmente significa essa parte do olho, né? Mas na língua hebraica, a palavra também pode significar amanhecer, luz do dia. Então quando fala pálpebras, fala que Deus prova o justo desde que o dia começa até que o dia acaba. Em outras palavras, Deus nos coloca em provações todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele quer tirar o melhor de nós. Porque Ele quer que o nosso caráter seja como o caráter de Cristo. É por isso. Não para fazer mal para a gente. Não para que a gente fique triste. Além disso, Ele julga com retidão. Você pode ver aí no versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, que em outras traduções fala do seu cálice. O cálice da sua ira. Essa exatamente é uma ilustração do que aconteceu com dois povos que Deus colocou como exemplo. Vocês lembram desses dois povos? Sodoma e Gomorra. Deus fez numa medida muito pequena, assim, bem pequenininha, assim, uma coisa quase minuciosa, mini, bem pequena. O que Ele vai fazer com os ímpios no inferno? Já deu para perceber um negócio lá em Sodoma e Gomorra, quando Ele acabou com todo mundo. E Ele falou para Ló sair de Sodoma e Gomorra. Se ele ficasse em Sodoma e Gomorra, ia morrer do mesmo jeito. E como é que Deus atacou a cidade de Sodoma e Gomorra? Exatamente assim: fogo, enxofre, violência da ira de Deus. Ai não, mas Deus é amor somente. E quando você vê a Deus, você olha para Deus, você olha aqueles ursos, né? Que tinham um coraçãozinho assim, os ursos carinhosos, né? E aí o coraçãozinho assim, bom, bate, né? Põe, põe, põe. Ah, esse é meu Deus, que lindo, eu sou amor. Amor para todo mundo. Lindos. Mas sabe o que a Bíblia fala? O Senhor prova o justo. Por quê? Porque o Senhor, no versículo 7, primeira parte do versículo 7, o Senhor é justo. Ah, mas eu não sabia disso daí. Então saiba, meu amado. João fala que Deus é amor, mas o próprio João fala que quem não crê está debaixo da ira de Deus. Falam para João que ele era o apóstolo do amor. O apóstolo do amor falou da ira de Deus também. E aqui estamos vendo claramente esse atributo de Deus. Deus, porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto olha para os retos. Para quem que Deus está olhando desde que amanhece até que anoitece? Para provar o coração de quem? Dos justos. Ele também está olhando para os ímpios, mas Ele não vai provar os ímpios. Ele vai castigar os ímpios. Ele vai castigar o pecado dos ímpios por uma eternidade. Então, irmãos, você entende então por que o Senhor prova o justo? Você entende por que o título desse sermão é O Senhor prova o justo? É para que você saiba que ainda que você esteja passando por provações, Deus está no controle da sua vida. Deus não esqueceu de você. Deus ama com todo o seu amor todos aqueles que pela fé estão em Jesus Cristo,
que somos nós. E o seu amor também contém a parte da provação para melhorar o nosso caráter, para que tenhamos paciência. Não fica pensando que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus está olhando para você. Vai chegar o dia em que você vai entender muitas coisas, mas ainda que você não entenda, você deve confiar no Senhor. E como conclusão, meus amados, eu quero falar o seguinte: lembrar para vocês as duas lições que nós tiramos desse texto. A primeira é que a segurança do justo está no Senhor. Irmãos, não saia correndo. Não saia correndo. Ainda que dá vontade, né? Não saia correndo. Coloca toda a sua confiança no Senhor, que Ele vai fazer. Ele fará. Confia no Senhor. Não fica olhando para o ímpio, porque esse ímpio já está reservado já para o inferno. É isso que a Bíblia fala. Não fica olhando para o ímpio. O ímpio tem isso, o ímpio tem melhor carro que eu, melhor trabalho que eu, melhor isso, aquilo, melhor esposa que a minha, melhor isso. Irmãos, para de olhar o que os demais têm e o que os ímpios têm. Dá graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade do Senhor. Coloca a sua confiança no Senhor. O Senhor é soberano sobre todo. Essa lição nos mostrou que Deus não esqueceu de nós, e que Deus está olhando para todo, e que Ele está no santo trono, olhando. Ele não vai passar por alto as coisas que estão acontecendo. Você acha que esse cara lá na Venezuela vai ficar rindo todo dia? Ele não vai ficar rindo eternamente. Irmãos, vamos colocar essas duas lições em prática na nossa vida da seguinte maneira: ainda que estejamos numa aflição sem saída aparente, podemos confiar no Senhor, Ele nos cuida. Ainda que você fale assim: não tem solução para a minha vida. Não tem. Confia no Senhor. Não desista no meio das provações. O Senhor vai te perseverar. Mesmo que você esteja na parte da provação onde todo está escuro, onde você não enxerga nada, o Senhor vai te perseverar, porque o trabalho do Senhor é esse: te levar da mão até o final, porque se fosse pelas tuas forças você não chega, mas é pela força do Senhor. Amém, irmãos?